Bom dia, estamos aqui presentes mais uma vez para nosso estudo, fazer nossa prece aqui, agradecendo a espiritualidade presente aqui nesse momento, que está nos ajudando e nos auxiliando. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade. Bom Espírito presente aqui, estamos aqui mais uma vez para estudar, para aprender, para junto com esses nossos irmãos, tanto encarnados como desencarnados, continuar aprendendo, nosso aprendizado, para que um dia nós possamos, Senhor, conseguir fazer nossa transição também. Sair dessa nossa classe que nós nos encontramos nesse momento para uma classe melhor. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Então, meu irmão, estamos na página 127, tá? A pergunta é a 186. Pergunta assim: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tem por envoltório o perispírito? Né? Ele responde assim: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Né? Ou seja, quando aquele espírito está bem evoluído mesmo, bem evoluído, um espírito bem puro, né? Ele se torna praticamente etéreo, né? Ele é revestido por um perispírito tão sutil, mas tão sutil, que a gente acha que não é matéria mais. Porque, para quem não sabe, o perispírito ainda é uma matéria, mas é uma matéria mais sensível, mais sensitível, né? Você quase não percebe, você tem que ter como é que se diz? Você tem que ter uma condição especial para poder ver esse perispírito, né? Se não tiver, você não vê. Então, por isso tem pessoas aí que são clarividentes, outros são videntes, né? Que conseguem ver, né, pela dupla vista, né, espíritos, porque ela tem essa condição orgânica, ok? E na letra A pergunta assim: parece resultar daí que entre os estados correspondentes às últimas encarnações e o de espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não? Ele responde: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro vai se apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades ao alvorecer. Ou seja, quando você vai mudando a sua frequência, você vai evoluindo, isso vai acontecendo sem você perceber, isso vai devagarzinho. É como se a gente tivesse hoje aqui, hoje aqui é dia. A gente vai fazendo a coisa, vai trabalhando, vai dando 7 horas da manhã, 8 horas, 9, 10, 11, 2 horas, 4 horas, aí já 5 horas, aí já vai começando, já ficando tempo mais para a noite. Muitas vezes você nem percebe que escureceu, e tão concentrado que você está, né? Então é assim que acontece também conosco, como espíritos, né? Nós vamos praticando as coisas, nós vamos melhorando, né? Hoje você está aqui, você está uma pessoa, né, que ouve mais, se explode menos, né? Então você vai melhorando, né? Então isso é gradativamente. Então essas pessoas que entram dentro de um grupo espírita, dentro de uma igreja e faz aquela mudança tão radical, você vê que é uma coisa forçada, aquilo não é normal. Aquilo não é vontade de melhorar. A pessoa melhora por acaso, aliás, por acaso não, a pessoa melhora sem ela perceber. Gente, se eu estou na igreja, eu tenho o meu gênio, gente, eu tenho o meu jeito. Eu tenho a minha personalidade, né? Tem certas coisas que eu fui para dentro de um grupo espírita e não aceitei. Não aceitei e me retirei. Por causa de quê? Eu não vou ficar lá forçando uma coisa que eu não sou. Ficar vendo coisa errada e aceitando. Eu não vou aceitar, gente. Tem que mudar, tem que melhorar, né? Então eu começo a andar com a pessoa errada, vejo a pessoa errando, eu vou ficar andando do lado daquela pessoa? Não, eu vou chegar para ela e falar: ó, infelizmente não vai dar mais para mim andar do seu lado. Por quê? Poxa, toda vez que eu saio com você é confusão. E eu não quero mais confusão, eu quero paz. Então eu vou para dentro de um grupo espírita para trabalhar, para ajudar, para servir,
né? Chego lá, vejo um monte de coisa errada. A gente fala, comenta. Ninguém melhora. Então para que eu vou continuar? Vou sair. Eu não vou ficar perto de pessoas que não querem melhorar. Pessoas que querem forçar ser bom. Ninguém força ser bom. Ou você é bom, ou você não é bom. Então, se você não tem condições de fazer as coisas certas, fica como assistida. Não tenta guiar ninguém, não. Que eu vou te dizer uma frase que Jesus falou. Cego não guia cego. E quem quer ser guiado por cego vai cair no abismo. E eu não quero ser guiado por cego. Então vamos continuar aqui. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Ele responde, não. É mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro. O espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Ou seja, o perispírito não são iguais. Como eu expliquei lá atrás sobre o fluido universal, né? Que quando a gente vem para cada mundo, é preparado um perispírito de acordo com aquele planeta. Então, tem planetas que são semelhantes ao nosso, tem condições desse perispírito a gente ir lá, né? Claro que em desdobramento. Mas você falar assim, eu me desdobrei e fui em tal local. Você não foi em tal local. Você só foi em tal local se realmente houve permissão ou se foi acompanhado por algum espírito de luz e esse espírito de luz te revestiu com alguma propriedade para o seu perispírito ser compatível com aquele lugar onde você foi. Porque cada mundo tem seu, por exemplo, Marte, né, tem seu perispírito. Né? Quem reencarna em Marte, apesar de vocês não acharem que não tem vida em Marte, né, vocês leiam Ramatiz, o livro é A Vida em Marte. Vocês leiam esse livro, é de Norberto, ai meu Deus, esqueci o nome dele completo, mas é de Norberto, tá? Ele é um umbandista, tá? E teve até uma pessoa que uma vez eu comentei sobre Umbanda com essa pessoa, né? Ela ignorou o que eu falei. Aí foi dar uma palestra, aí deu uma palestra sobre Ramatiz. Ramatiz, gente, é da linha da Umbanda. Ramatiz é o que traz tudo, fala tudo sobre Umbanda, Ramatiz. Então quem quiser aprender Umbanda, aprenda com Ramatiz, tá? Ramatiz, ele veio aqui no planeta Terra como o pai de Jesus. Só isso, só para vocês entenderem quem é Ramatiz. E está trabalhando na evolução da Umbanda. Engraçado, vocês, kardecistas, julgam tanto, e acabam não entendendo nada. O Espiritismo, gente, não é Kardec. Kardec foi o codificador, pelo amor de Deus, vou falar pela milésima vez. Kardec foi o codificador, ele não é dono do Espiritismo. O Espiritismo é dois espíritos. Não é de Kardec, tá? Então Kardec teve a missão de codificar. E outra coisa, não fico falando que Kardec foi Chico não, porque Kardec não foi Chico não, tá? Kardec não foi Chico não. Tá? Vocês vão analisar, mas Kardec não foi Chico não. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. E a missão de Kardec foi uma missão árdua, difícil, né? Porque a Europa não aceitava o espiritismo, né? como não aceita o espiritismo. A Europa não aceita, tá? Então, Kardec teve a sua missão, sim. Mas agora espiritismo, gente, espírito é espírito, não importa onde seja, se é dentro da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, no islamismo, na igreja católica, existe. Só que eles trocam o nome. Um chama de anjo, outro é Espírito Santo, outro é Quiumba, outro é Espírito, aí bota as classes dos espíritos, né?
Então, o Espiritismo que Kardec codificou e nos trouxe foi apenas não, né? Foi necessário para que nós possamos entender o que acontece com a gente aqui nesse mundo corpóreo, gente. Tudo passa pelo mundo espiritual, gente. Mais do que você pensa, você quer saber, nosso mundo é guiado mais pelo mundo espiritual do que por nós mesmos, que somos matéria. Tá? Então, não é a mesma substância. Cada planeta, quando você for reencarnar, se você for reencarnar em Órion, o seu perispírito tem que ser preparado de acordo com o Órion, porque lá as substâncias são diferentes, o ar é diferente, o sol é diferente, a lua é diferente, tudo lá é diferente. Então, você vai pegar a matéria que existe lá e vai criar um corpo para você, um perispírito, para que seu espírito possa estar dentro, né, desse corpo astral, para depois entrar no corpo corpóreo. Se tiver sua vida astral lá, né, porque os planetas, quando você achar lá na frente que tudo vai acabar, de repente você não vê vida corpórea aqui, mas vai ter vida espiritual, que o espírito não acaba. Isso aqui é uma cópia, ok? Então vamos aqui dá para ler ainda 188? Deixa eu ver. Ah, dá. Então vamos lá. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que os outros. Habitam certo mundo, mas não lhe ficam presos como os homens da terra. Pode melhor do que os outros estar em todas as partes. Ou seja, nós aqui, né, como somos espíritos, né, esses espíritos que estão aqui, tanto os encarnados como os desencarnados, né, se não for espírito puro ainda, ele não sai da órbita da Terra. Ou seja, o cara é espírito, ele pode ir lá no céu. Não pode não. Às vezes ele está lá do outro lado, ainda não tem essa condição. Ele fica preso à Terra, só fica por aqui. Né? Apesar de ficar em dimensões diferentes, que nós estamos na terceira e eles estão lá na quarta, eles ficam lá na quarta. Eles não podem ir na quinta dimensão. Eles não podem ir em outros mundos. Agora, os espíritos mais evoluídos podem ir na primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sete dimensões, e em outros planetas, e em outros universos, porque eles têm essa condição, que são espíritos puros. São espíritos muito evoluídos. Né? Agora, os espíritos como nós, né, que estão ainda pecando, ainda errando, aqui fazendo só M, esse é aprisionado, né, aqui na planeta Terra, até melhorar. Então vamos agradecer a espiritualidade, agradecer tudo que ele nos fez hoje, todas essas possibilidades de estudo, ok? Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito na minha vida. Muito obrigado. Agradeço pelo meu conhecimento. Agradeço por esses irmãos que vêm aqui nos procurar. Agradeço muito. E que nós possamos estar sempre atento ao mundo espiritual, porque é eles que nos regem, é eles que nos guiam, eles que também nos levam para o bem, mas também nos levam para o mal. Mas nós temos nosso livre-arbítrio, e que nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos escolher o caminho certo. E sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.